Bom dia, alunos! Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Vamos iniciar o nosso dia agradecendo a Deus por mais um dia. Vamos agradecer a Deus por nossa vida, pela vida das pessoas que tanto amamos. E também vamos pedir ao Papai do Céu que possamos ter um dia maravilhoso, uma sexta-feira iluminada, um final de semana de muita paz. Que Deus nos abençoe. Bom, pessoal, agora nós vamos para mais uma avaliação. Nós vamos hoje fazer a avaliação de ciências humanas e também a avaliação de ciências da natureza do terceiro bimestre. Agora nós vamos iniciar com a avaliação de ciências humanas. Então, olha, é esta avaliação aqui que a professora está mostrando. Assim, é a avaliação de ciências humanas, terceiro bimestre. Bom, você vai iniciar colocando o nome da nossa escola. Depois, o seu nome completo. Nome da professora Marlene, a turma, quarto ano A. E vamos para as atividades. Leia com atenção antes de responder. Aqui nós temos o nome do texto, né? Mas a professora não vai ler o texto. Quem vai fazer a leitura do texto é você. Você vai ler, se preciso, ler novamente. Leia o tanto que for preciso. Só assim você poderá responder às atividades. As questões a professora irá ler, né? Mas o texto não. O texto você deve fazer a leitura. Então vamos lá. Título, nome do texto, Descobrimento do Brasil. Aqui está o texto, a qual você fará a leitura. Vamos para a atividade agora, atividade 1. O texto acima descreve. Marque com um X a resposta correta. Primeira, ele descreve a libertação dos escravos? Ou será que é a chegada dos índios no Brasil? Ou será que a alternativa correta é descobrimento do Brasil, chegada dos portugueses? Ou será que é o caminho que os índios fizeram para chegar à Índia? Então, qual é a alternativa correta? Vamos para a atividade 2. Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? Então, qual foi o ano que os portugueses chegaram ao Brasil? Será que foi em 1510? Ou será que foi em 1500? Ou será 1876? Ou será que foi em 1000? Então, responda aí. Está no texto. Façam a leitura do texto. Vamos para a atividade 3. Na atividade 3, nós temos aí. Sob o comando de quem estavam as caravelas quando chegaram aqui no Brasil? Então, pessoal, sob o comando de quem estavam as caravelas quando chegaram no Brasil? Será que foi no comando de Dom Pedro Álvares Cabral? Será que foi no comando dos índios? Ou no comando de Pero Vaz da Gama? Ou no comando de Tiradentes? Então, responda aí, só uma alternativa correta. 4, então vamos para o enunciado. Os índios deixaram influência em nossa alimentação. Como, por exemplo, será que foi que ele deixou influência, na alimentação com o milho, a mandioca, a batata, açaí e abacaxi? Ou será que foi feijoada e bacalhoada? Ou será que foi abóbora, feijão, macarronada, sorvetes? Ou será que foi pizza, hambúrguer? Qual delas é a correta?
Vamos para a atividade 5. Quando os portugueses chegaram, eles encontraram. Então, o que eles encontraram? Será que foi os africanos? Ou será que foi os indígenas? Ou será que foi os portugueses? Ou os japoneses? Quem que foi que os portugueses encontraram? Então, preste bem atenção na pergunta para responder, né? Quando os portugueses chegaram, eles encontraram quem? Agora vamos lá para 6, que nós temos a questão 6. Uma das primeiras riquezas encontrada pelos portugueses no Brasil foi. Então, qual foi uma das riquezas encontrada pelos portugueses no Brasil? Então, qual foi, gente? Será que foi a cana-de-açúcar? Será que foi o pau-brasil? Será que foi o ouro? Ou será que foi a prata? Então, quais foram as primeiras riquezas encontradas pelos portugueses no Brasil? Responda aí. Vamos agora para número 7. Por que, inicialmente, o Brasil foi batizado de Ilha de Veracruz? Explique. Então, você vai ler lá, você vai prestar atenção e você vai responder por que, inicialmente, o Brasil foi batizado de Ilha de Veracruz. Por que será? Então, e aí você vai explicar nessa linha aqui o porquê. Vamos para a atividade 8. Coloque verdadeiro para a frase verdadeira e falsa para a frase falsa. Então, vamos lá. Nós temos aí. A população indígena foi extinta no Brasil? Verdadeiro ou falso? Existia índios no Brasil, mas sua população diminuiu? Verdadeiro ou falso? Atualmente, a população indígena vem aumentando no Brasil? Verdadeiro ou falso? Os índios vivem em condições precárias em algumas cidades, como São Paulo? Verdadeiro ou falso? Então, agora nós vamos para a avaliação de ciências da natureza, terceiro bimestre. Então, vamos lá, olha aqui. Avaliação de ciências da natureza, terceiro bimestre. Novamente, você vai colocar o nome da nossa escola. MEIF Horácio da Silva Leite. O seu nome completo, o nome da professora, a professora Marlene, turma, 4º ano A. Então, vamos agora. Novamente, nós temos o texto a qual você irá fazer a leitura para responder. A professora vai ler apenas as questões. A leitura do texto é você quem irá fazer. Então, vamos lá. O texto, nome do texto. Alimentação. Um prato cheio de saúde. Então, gente, olha, faça a leitura do texto com muita atenção, tá? Para poder responder as questões que a professora irá fazer a leitura agora. Número 1, da avaliação do terceiro bimestre de Ciências da Natureza. Então, vamos lá. 1. O título do texto, Alimentação, um prato cheio de saúde, significa um prato cheio de A. Doces, B. Hambúrgueres, alimentos saudáveis ou alimentos industrializados. Então, olhem bem, será que é a letrinha A? Será que é um prato de doces? Será que é a letrinha B? Será que são os hambúrgueres?
É uma delícia, né? Hambúrguer. Será que é alimentos saudáveis? Ou será que é alimentos industrializados? Então, gente, só tem uma alternativa, né? Eu sei que vocês adoram hambúrguer, eu sei que vocês adoram doces, eu sei que vocês adoram um alimento industrializado, alimentos saudáveis. Será que vocês gostam? Então, preencha, né? Preste bem atenção para responder, para preencher a alternativa correta. 2. De acordo com o texto, o que é uma refeição colorida? Está no texto, você vai procurar no texto e vai colocar sua resposta. Então, nós temos 2 linhas aí para você responder. Atividade 3. Que tipo de alimentos devemos evitar? Então, quais são os alimentos que nós devemos evitar? Está aqui, né? A questão 13 e a linha aqui para você responder. Vamos para a atividade 4. Atividade 4. Quais doenças podemos desenvolver com a má alimentação? Então, quais são as doenças que nós podemos desenvolver com a má alimentação? Então, gente, você vai procurar no texto e vai responder, que é a atividade 4, a questão 4. Vamos para a questão 5. Que hábitos devemos manter para uma boa saúde? Então, que hábitos devemos manter para uma boa saúde? Então, olha, nós temos aí as linhas e a resposta está dentro do texto. Do texto alimentação, um prato cheio de saúde. Então, gente, é muito fácil. Olha bem, você vai fazer a leitura do texto para poder responder as questões abaixo. Então, nós estamos fazendo uma avaliação. Então, não se esqueça, leia com atenção, não tem necessidade de pressa, tá? As respostas estão no texto. Bom, a professora deixa aqui um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe e boa sorte. Beijo no coração.